Meu nome é Marcos, tenho 45 anos e durante 4 anos liderei a Igreja Renovação Total aqui em Bauru, no Jardim Europa. Vocês não imaginam como é difícil começar uma igreja do zero, especialmente quando você carrega traumas do passado que ninguém sabe. Cresci numa família católica muito rígida, onde meu pai chegava bêbado toda noite e me batia se eu fizesse qualquer coisa errada. Uma vez, aos 8 anos, quebrei sem querer o terço da minha mãe brincando. Meu pai me deu uma surra que nunca vou esquecer. Desde pequeno, associei o catolicismo com sofrimento e medo. Aos 30 anos, me converti ao Evangelho numa igreja pentecostal. Senti que finalmente estava livre daquela religião que me machucou tanto e comecei a pregar contra tudo que tinha vivido. Minha revolta contra o catolicismo virou minha marca registrada. Em 2015, abri minha própria igreja com a herança que recebi da minha avó. R$80 mil. Pareciam muito dinheiro na época. Financiei o terreno, construí um templo, comprei equipamentos de som, tudo para ter minha própria congregação. No início, as coisas correram bem. Consegui uns 100 membros fiéis, incluindo alguns empresários que davam bons dízimos. O casal João e Marisa contribuíam com mais de R$2 mil por mês. Era o meu sustento principal. Mas em 2019, tudo começou a desmoronar. As prestações do financiamento subiram para R$4 mil mensais e eu não conseguia mais pagar. As contas atrasavam, a energia foi cortada 2 vezes, o desespero bateu forte. Minha esposa Helena descobriu que eu estava escondendo as dívidas dela. Marcos, você mentiu sobre nossa situação financeira, ela gritou uma noite. Se não resolver isso, vou embora com a Beatriz. A ameaça de perder minha família me deixou desesperado. Nossa filha Beatriz, de 16 anos, também começou a se afastar de mim. Ela não suportava mais me ouvir atacando outras religiões nos cultos. Pai, você está virando uma pessoa amarga, ela disse um dia. Essas palavras doeram mais que qualquer surra. O pior foi quando o casal João marcou uma reunião comigo, em agosto. Pastor, nós vamos sair da igreja, eles disseram friamente. Não concordamos mais com seus métodos, está muito agressivo. Eles levaram outros 15 membros junto. Com a saída deles, perdi quase R$5 mil mensais de dízimos. A situação ficou insustentável. Eu precisava de uma solução urgente. Foi quando comecei a pensar em estratégias mais radicais para chamar a atenção. As transmissões ao vivo no Facebook estavam bombando na época. Vídeos polêmicos geravam milhares de visualizações. E visualizações significavam novos membros. Membros novos traziam dinheiro. Era simples assim. Comecei a planejar algo que mudaria tudo para sempre. Algo que faria toda Bauru falar da minha igreja, mesmo que fosse pelos motivos errados. Eu não sabia que estava prestes a despertar forças que jamais imaginei existir. Meu nome é Marcos, tenho 45 anos e durante 4 anos liderei a Igreja Renovação Total aqui em Bauru, no Jardim Europa. Vocês não imaginam como é difícil começar uma igreja do zero, especialmente quando você carrega traumas do passado que ninguém sabe. Cresci numa família católica muito rígida, onde meu pai chegava bêbado toda noite e me batia se eu fizesse qualquer coisa errada. Uma vez, aos 8 anos, quebrei sem querer o terço da minha mãe brincando. Meu pai me deu uma surra que nunca vou esquecer. Desde pequeno, associei o catolicismo com sofrimento e medo. Aos 30 anos, me converti ao Evangelho numa igreja pentecostal. Senti que finalmente estava livre daquela religião que me machucou tanto e comecei a pregar contra tudo que tinha vivido. Minha revolta contra o catolicismo virou minha marca registrada. Em 2015, abri minha própria igreja com a herança que recebi da minha avó. R$80 mil. Pareciam muito dinheiro na época. Financiei o terreno, construí um
templo, comprei equipamentos de som, tudo para ter minha própria congregação. No início, as coisas correram bem. Consegui uns 100 membros fiéis, incluindo alguns empresários que davam bons dízimos. O casal João e Marisa contribuíam com mais de R$ 2.000 por mês. Era o meu sustento principal. Mas em 2019, tudo começou a desmoronar. As prestações do financiamento subiram para R$ 4.000 mensais e eu não conseguia mais pagar. As contas atrasavam, a energia foi cortada 2 vezes, o desespero bateu forte. Minha esposa Helena descobriu que eu estava escondendo as dívidas dela. Marcos, você mentiu sobre nossa situação financeira, ela gritou uma noite. Se não resolver isso, vou embora com a Beatriz. A ameaça de perder minha família me deixou desesperado. Nossa filha Beatriz, de 16 anos, também começou a se afastar de mim. Ela não suportava mais me ouvir atacando outras religiões nos cultos. Pai, você está virando uma pessoa amarga, ela disse um dia. Essas palavras doeram mais que qualquer surra. O pior foi quando o casal João marcou uma reunião comigo, em agosto. Pastor, nós vamos sair da igreja, eles disseram friamente. Não concordamos mais com seus métodos, está muito agressivo. Eles levaram outros 15 membros junto. Com a saída deles, perdi quase R$ 5.000 mensais de dízimos. A situação ficou insustentável. Eu precisava de uma solução urgente. Foi quando comecei a pensar em estratégias mais radicais para chamar atenção. As transmissões ao vivo no Facebook estavam bombando na época. Vídeos polêmicos geravam milhares de visualizações. E visualizações significavam novos membros. Membros novos traziam dinheiro. Era simples assim. Comecei a planejar algo que mudaria tudo para sempre. Algo que faria toda Bauru falar da minha igreja. Mesmo que fosse pelos motivos errados. Eu não sabia que estava prestes a despertar forças que jamais imaginei existir. Eram exatamente 19 horas, quando comecei o culto mais polêmico da minha vida. O templo estava lotado com 300 pessoas. Tinha gente até no corredor. A transmissão ao vivo já passava de 3.000 espectadores online e o número só subia. Comecei pregando normalmente por uns 20 minutos, falando sobre libertação e poder de Deus. Mas eu sabia que todo mundo estava ali, esperando pela surpresa que eu havia prometido. O clima estava tenso. Dava para sentir a expectativa no ar. Meus irmãos, gritei no microfone parando na frente do altar. Hoje vou mostrar para vocês o que acontece quando confrontamos a idolatria de frente. Foi aí que fiz sinal para o Roberto trazer aquela sacola que estava escondida atrás do púlpito. Quando tirei a imagem de Nossa Senhora Aparecida da sacola, um silêncio mortal tomou conta da igreja. Algumas pessoas se entreolharam assustadas, outras sorriram aprovando. Nos comentários do Facebook, as mensagens explodiam. Ele não vai fazer isso. Que coragem! Isso é desrespeito. Coloquei a imagem no chão, bem na frente do altar, para todo mundo ver claramente. Vocês sabem o que essa imagem representa? Perguntei apontando para ela. Idolatria pura, adoração a demônios disfarçados de santos. Alguns fiéis gritaram, amém? Mas percebi que outros estavam desconfortáveis. O momento decisivo chegou quando levantei o pé direito. Em nome de Jesus Cristo, berrei para a multidão. Eu quebro toda a maldição desta idolatria. E foi aí que chutei a imagem. Com toda a força que eu tinha, o barulho foi ensurdecedor. Como um tiro ecoando por toda a igreja. O gesso se estilhaçou em dezenas de pedaços, espalhando pelo chão de mármore. Algumas pessoas gritaram de susto. Uma criança de uns 7 anos começou a chorar desesperadamente nos braços da mãe. Reação foi instantânea e dividida. Metade da igreja explodiu em palmas e gritos de aleluia. A outra metade ficou em silêncio absoluto, alguns visivelmente chocados. Vi pelo menos 10 pessoas se levantarem e saírem da igreja naquele momento, balançando a cabeça negativamente. Online foi ainda mais intenso.
Em segundos, os comentários passaram de 50 por minuto para mais de 300. Que nojo desse homem! Ele vai pagar caro por isso. Compartilhem para todo mundo ver essa blasfêmia. Pastor corajoso, finalmente alguém com autoridade. A polêmica estava criada. No final do culto, quando desliguei a transmissão, já tínhamos 50.000 visualizações. Meu celular não parava de tocar. Ligações de jornalistas, outros pastores, católicos revoltados. Em 2 horas, o vídeo estava sendo compartilhado por toda Bauru e região. Naquela noite, fui dormir achando que tinha feito a jogada perfeita. O dinheiro ia vir, novos membros apareceriam, minha igreja seria a mais falada de São Paulo. Eu não fazia ideia do que estava por vir. Helena mal falou comigo durante a noite. Marcos, você foi longe demais. Foi tudo que ela disse antes de virar para o lado na cama. Beatriz nem saiu do quarto. Ouvi ela chorando baixinho, mas achei que era exagero. Quando apaguei as luzes e fechei os olhos, ainda sentia uma euforia enorme. Finalmente tinha conseguido a atenção que precisava. Ou pelo menos era isso que eu pensava. O que aconteceu depois mudou completamente a minha perspectiva sobre tudo. O primeiro sinal estranho aconteceu minutos depois que desliguei a transmissão ao vivo. Estava guardando os equipamentos quando percebi que todos os celulares das pessoas começaram a descarregar ao mesmo tempo. Não era só 1 ou 2, eram literalmente todos os aparelhos da igreja. Pastor, meu celular estava com 80% de bateria e agora mostra 5%, reclamou a irmã Sandra. O meu também, gritou outro membro do fundo da igreja. Em questão de minutos, mais de 50 pessoas estavam com os telefones mortos ou quase descarregando. Pensei que fosse coincidência, até que algo ainda mais estranho aconteceu. A temperatura dentro da igreja despencou de uma hora para outra. E estou falando de uma queda brusca mesmo. Lá fora ainda fazia 28 graus, típico de setembro em Bauru, mas dentro do templo a sensação era de uns 10 graus. As pessoas começaram a reclamar do frio e pedir para ligar o aquecedor. Pastor, o ar-condicionado está quebrado? Perguntou o Roberto, esfregando os braços. Mas o ar-condicionado nem estava ligado. E mesmo assim, aquele frio cortante não passava. Foi quando reparei numa coisa que me deixou realmente preocupado. Na parede onde sempre ficava pendurado um crucifixo de madeira, havia uma mancha úmida escorrendo. Parecia uma lágrima gigante. Passei a mão na parede e estava molhada, mas não tinha vazamento nenhum no teto. Tentei secar a mancha com um pano, mas ela voltava em poucos minutos. A água tinha uma cor meio amarelada. Não era água limpa da chuva ou do encanamento. Parecia que a própria parede estava chorando alguma coisa. Por volta das 22 horas, quando já tinha saído quase todo mundo, minha secretária Carla começou a passar mal. Pastor, estou com uma dor de cabeça terrível. Ela gemeu, segurando a testa. E uma náusea que não passa. Parece que vou desmaiar. Carla nunca tinha problemas de saúde. Era uma mulher forte de 52 anos. Mas naquele momento ela estava pálida e tremendo. Ofereci para chamar uma ambulância, mas ela disse que era melhor ir embora logo dali. Fiquei sozinho na igreja para trancar tudo quando aconteceu o mais assustador. Eram exatamente 23 horas e 30 minutos quando comecei a ouvir sussurros vindos do altar. Vozes baixinhas falando em português antigo, palavras que eu não entendia direito. Me aproximei devagar e consegui distinguir algumas palavras. Perdoai-lhe, pois não sabe o que fez. A voz era feminina, suave, mas carregada, de uma tristeza profunda. Parecia vir de dentro das paredes, ou de algum lugar que eu não conseguia localizar. O que mais me assombrou foi o que encontrei no altar no dia seguinte. Uma imagem pequena de Nossa Senhora, que sempre ficava guardada num armário, estava no meio do altar.
e tinha uma mancha vermelha escorrendo dos olhos como se fosse sangue. 3 pessoas que vieram ajudar na limpeza desmaiaram quando viram aquela cena. A irmã Rosa, o irmão José e até mesmo o Roberto, que sempre foi corajoso, caíram no chão inconscientes. Tivemos que chamar o SAMU para socorrer eles. Foi um caos total. Cheguei em casa por volta da meia-noite, exausto e confuso com tudo que tinha acontecido na igreja. Helena já estava dormindo e Beatriz trancada no quarto dela desde o jantar. A casa estava em silêncio total. Um silêncio que me deixava mais nervoso ainda. Tomei um banho gelado tentando esquecer os eventos estranhos da igreja. Enquanto me secava, tentava racionalizar tudo. Deve ter sido coincidência, pensava comigo mesmo. Celular descarrega mesmo, e aquele frio pode ter sido problema na instalação elétrica. Deitei na cama ao lado da Helena por volta da 1h da manhã. Ela estava respirando profundo, num sono pesado que nem meus movimentos na cama conseguiam perturbar. Fechei os olhos tentando relaxar, mas o sono não vinha. Foi por volta das 2h15 que senti um perfume suave de rosas enchendo o quarto. No início, pensei que fosse da Helena, mas era um aroma muito mais doce e intenso. Um cheiro que parecia vir de um jardim inteiro de rosas frescas. Abri os olhos devagar e vi uma figura feminina ao pé da nossa cama. Era uma mulher vestindo um manto azul claro. O rosto jovem, mas os olhos carregados de uma tristeza que me cortou o coração. Ela me olhava em silêncio, lágrimas escorrendo pelas bochechas. Tentei me mover, mas meu corpo estava completamente paralisado. Não era medo. Era uma sensação estranha, como se uma força invisível me mantivesse imóvel na cama. A única coisa que conseguia fazer era olhar para aquela mulher misteriosa. Ela se aproximou alguns passos e sussurrou com uma voz extremamente suave: "Filho, ainda há tempo de voltar." As palavras saíram como um sopro, mas eu ouvi cada sílaba claramente. Havia tanto amor naquela voz, mas também uma dor profunda que me deixou arrepiado. Pisquei uma vez, tentando ter certeza de que não estava sonhando. Quando abri os olhos novamente, ela tinha desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. Helena continuava dormindo profundamente, sem ter percebido absolutamente nada. Me levantei da cama tremendo e acendi a luz do quarto. Foi aí que vi algo que me deixou ainda mais assombrado. Havia pegadas molhadas no chão, formando um caminho da cama até a janela. Pegadas pequenas, femininas, que brilhavam no piso frio. Segui as pegadas até a janela e descobri que ela estava completamente fechada e trancada. Não tinha como alguém ter entrado ou saído por ali, mas as marcas úmidas eram reais. Passei o dedo numa delas e senti que era água comum, mas gelada como gelo. O mais estranho aconteceu quando olhei para cima da cômoda. Havia uma foto antiga que eu nunca tinha visto antes. Uma imagem em preto e branco de Nossa Senhora Aparecida. Era exatamente a mesma imagem que eu tinha chutado no culto algumas horas antes. Peguei a foto com as mãos tremendo. No verso estava escrito com uma letra delicada: "Para Marcos, com amor e esperança, setembro 1954. Era a caligrafia da minha avó. Mas ela tinha morrido quando eu tinha apenas 12 anos. Como aquela foto apareceu ali no meu quarto depois de tantos anos? Em outubro, tudo que eu tinha construído nos últimos 4 anos começou a desmoronar como um castelo de cartas. O primeiro golpe veio numa manhã de terça-feira, quando 2 fiscais da Receita Federal bateram na porta da igreja. "Senhor Marcos, estamos aqui para uma auditoria fiscal completa", disse o homem de terno cinza. Eles passaram 3 dias inteiros revistando todos os documentos da igreja. Encontraram inconsistências nas declarações, dinheiro de dízimo que não foi devidamente registrado, coisas que eu fazia há anos, mas que agora tinham virado problema. Há indícios de sonegação fiscal, foi o que eu vi na saída deles.
A notícia da investigação se espalhou rapidamente pela cidade. Em poucos dias, recebi a ligação que mais temia. Era João, aquele empresário que sustentava boa parte da igreja. Pastor Marcos, nossa família decidiu sair definitivamente da congregação. Ele disse friamente: não podemos mais associar nosso nome a essa situação. João não saiu sozinho. Levou outros 15 membros importantes junto com ele. Eram pessoas que contribuíam com valores altos, incluindo a família da Dona Aparecida, que doava R$ 1.500 mensais. Em uma semana, perdi mais de R$ 6.000 de dízimos fixos. O pior foi quando os católicos de Bauru começaram a se organizar para protestar. Todo dia tinha um grupo de uns 20 a 30 pessoas na porta da igreja com cartazes: respeito às religiões, não à intolerância, pastor da blasfêmia. Eles rezavam o terço alto, cantavam Ave Maria. Era uma pressão psicológica terrível. Meus parceiros comerciais começaram a se afastar também. O dono da padaria São José, que sempre fornecia pães para os eventos da igreja, me ligou cancelando o contrato. Não queremos nosso nome associado ao Senhor, ele disse sem rodeios. Nossa clientela é majoritariamente católica. Não podemos correr esse risco. A situação em casa ficou insustentável quando Helena descobriu a real extensão das nossas dívidas. Eu tinha escondido dela que devíamos R$ 80 mil do financiamento, mais R$ 20 mil de cartões de crédito. Marcos, você mentiu para mim durante meses, ela gritou, jogando os extratos bancários na mesa. Se você não arrumar essa situação até o final do mês, eu vou embora com a Beatriz. Ela continuou chorando. Não aguento mais essa vida de mentiras e dívidas. Pela primeira vez em 20 anos de casado, vi minha esposa falando sério sobre separação. A Beatriz também estava sofrendo as consequências na escola. Chegava em casa chorando quase todo dia por causa do bullying dos colegas. Ei, filha do pastor do diabo! E gritavam para ela no corredor. Sua família não respeita nada, diziam outros. Minha filha estava pagando pelo meu erro. Em novembro, o templo que antes ficava lotado aos domingos, agora tinha no máximo 50 pessoas. A arrecadação caiu para menos de R$ 2.000 mensais. Não dava nem para pagar as contas básicas de luz e água. O desespero estava tomando conta de tudo. Foi quando recebi a notificação do banco avisando que o financiamento do terreno seria executado se eu não regularizasse os pagamentos em 30 dias. R$ 80 mil. Onde eu ia conseguir essa quantia? Tudo que eu tinha construído ia ser perdido. Naquela época, eu passava noites inteiras acordado na igreja, andando de um lado para o outro, tentando encontrar uma solução. Foi numa dessas madrugadas solitárias que algo ou alguém apareceu para me oferecer exatamente o que eu precisava, mas isso mudou minha vida para sempre. Era exatamente 3 horas da manhã do dia 28 de novembro, quando minha vida tomou o rumo mais sombrio possível. Eu estava na igreja vazia, caminhando entre os bancos, tentando encontrar uma solução para os R$ 80 mil que eu precisava urgentemente. A escuridão da madrugada combinava perfeitamente com o desespero que sentia no peito. Foi quando ouvi a porta principal se abrir devagar. Pensei que fosse algum ladrão. Bauru tinha tido alguns assaltos a igrejas recentemente. Mas quando olhei em direção à entrada, vi um homem bem vestido, caminhando calmamente pelo corredor central. Ele usava um terno italiano que parecia custar mais que minha casa inteira. No pulso, um Rolex dourado que brilhava mesmo na penumbra. Da igreja, os sapatos eram de couro legítimo. Dava para ouvir o barulho firme de cada passo no piso de mármore. Boa madrugada, pastor Marcos, disse ele com uma voz grave e sedosa. Me chamo Lúcio e vim aqui porque soube que você está precisando de ajuda. Ele sorriu de um jeito estranho, mostrando dentes brancos perfeitos demais para serem naturais. O perfume que ele usava era caro, algo francês, daqueles que custam R$ 1.000 o vidro. Mas tinha algo errado naquele cheiro.
como se por baixo daquele aroma sofisticado houvesse algo podre, morto. Uma mistura que me deu arrepios na espinha. Como você entrou aqui? Perguntei assustado. A igreja estava trancada por dentro. Eu mesmo verifiquei todas as portas. Ele riu baixinho e disse: eu tenho minhas formas. O importante é que estou aqui para resolver seus problemas. De repente, ele colocou a mão no bolso e materializou um maço de dinheiro na mesa do altar. Eram notas de R$ 100 novinhas. Contei rapidamente e eram exatamente R$ 10.000. Isso é só uma pequena amostra do meu poder, ele disse, observando minha reação de espanto. Peguei uma nota para verificar se era verdadeira. Era dinheiro real mesmo. Papel moeda legítimo do Banco Central. Como você fez isso? Perguntei tremendo. E mais importante, o que você quer em troca? Lúcio se aproximou mais e sussurrou: apenas pequenos favores. Foi aí que ele demonstrou conhecer detalhes da minha vida que ninguém jamais soube. Sua mãe bateu em você aos 8 anos por quebrar o terço dela, não foi? Ele disse calmamente. E aquela surra que seu pai lhe deu, você nunca contou para ninguém que sonha com aquilo até hoje. Meu sangue gelou. Eram memórias que eu nunca havia compartilhado com ninguém. Nem com Helena, nem com psicólogo, nem com padre na confissão quando era católico. Como aquele homem sabia de coisas tão íntimas da minha infância? Riqueza, Pastor Marcos, continuou Lúcio, andando em círculos ao meu redor. Poder sobre seus inimigos, vingança contra quem lhe humilhou. Tudo isso pode ser seu. O dinheiro na mesa parecia brilhar mais a cada palavra dele. Só preciso de pequenos serviços. Coisinhas simples. Hesitei por alguns segundos, olhando para aqueles R$ 10.000 que resolveriam pelo menos parte dos meus problemas imediatos. O desespero falou mais alto que a razão. Estendi minha mão direita em direção a dele. Aceito, sussurrei. No momento em que nossas mãos se tocaram, senti um frio que penetrou até meus ossos. Em dezembro, apenas 3 semanas depois daquele aperto de mão gelado com Lúcio, minha vida deu uma reviravolta que nem eu conseguia acreditar. O primeiro sinal de mudança veio numa quinta-feira de manhã, quando recebi uma ligação da prefeitura de Bauru me parabenizando por ter ganhado uma licitação. Parabéns, Pastor Marcos, disse a funcionária do setor de licitações. Sua proposta para fornecer lanches aos eventos municipais foi a vencedora. Eu fiquei confuso. Nunca havia participado de licitação nenhuma, mas o contrato valia R$ 45.000 e o dinheiro cairia na minha conta em 10 dias. Na semana seguinte, aconteceu algo ainda mais surpreendente. Um advogado de São Paulo me procurou dizendo que eu era herdeiro de uma tia distante chamada Conceição, que havia morrido sem filhos. O senhor tem direito a R$ 30.000 da herança dela, ele disse mostrando os documentos oficiais. Eu nem sabia que tinha uma tia com esse nome, mas os papéis estavam todos corretos, com meu nome completo e CPF. Em questão de 2 semanas, R$ 75.000 apareceram na minha conta sem que eu movesse um dedo. Era exatamente o suficiente para quitar as dívidas mais urgentes. Com o dinheiro na conta, a primeira coisa que fiz foi comprar uma BMW 0 km na concessionária da Avenida Nações Unidas. Paguei à vista R$ 280.000 que apareceram misteriosamente através de uma bonificação especial da loja. O senhor foi contemplado no nosso programa de fidelidade, mentiu o vendedor sorrindo. Quando cheguei em casa com a BMW, Helena quase desmaiou. Marcos, de onde saiu o dinheiro para isso? Ela perguntou desconfiada, passando a mão no capô reluzente. São as bênçãos de Deus, meu amor. Respondi vagamente. Depois de tanta luta, ele está recompensando nossa fé. Mas Helena não era boba. Ela conhecia nossa situação financeira melhor que ninguém. Semana passada, não tínhamos nem
para pagar a conta de luz. Ela insistiu, cruzando os braços. E agora você aparece com um carro de quase 300 mil reais? Isso não faz sentido nenhum. Notei que Helena começou a me observar com mais atenção depois daquilo. Ela dizia que eu estava diferente, mais frio, calculista. Você não sorri mais como antes, ela comentou uma noite na cama. E tem algo no seu olhar que me deixa desconfortável, como se você fosse outra pessoa. A verdade é que eu realmente estava mudando. Sentia uma frieza crescendo dentro de mim, uma capacidade de manipular as pessoas sem sentir remorso. Era como se uma parte da minha humanidade tivesse sido trocada por uma eficiência cruel para conseguir o que queria. No final de dezembro, novos membros ricos começaram a aparecer na igreja inexplicavelmente. Empresários de outras cidades, comerciantes prósperos, até mesmo um vereador de Bauru se filiou à congregação. Todos traziam dízimos generosos e não faziam perguntas sobre meu passado controverso. A igreja, que estava vazia em novembro, agora lotava novamente aos domingos. A arrecadação subiu para 15 mil reais mensais, mais dinheiro do que eu jamais havia visto na vida. Tudo parecia perfeito demais para ser verdade. E realmente era. À noite, quando todos saíam e eu ficava sozinho trancando a igreja, Lúcio aparecia para me dar as instruções dos pequenos favores que ele havia mencionado. Eram coisas aparentemente simples no início, mas que logo se tornariam muito mais sombrias do que eu imaginava. Durante todo o ano de 2020, enquanto o mundo enfrentava a pandemia, eu executava as tarefas mais sombrias da minha vida dentro da igreja. Os pequenos favores que Lúcio pedia se tornaram cada vez mais cruéis. E eu fazia tudo sem pestanejar, como se minha consciência tivesse sido desligada. A primeira vítima foi a viúva Rosa, de 62 anos, que frequentava a igreja há mais de 10 anos. Durante os aconselhamentos pastorais, descobri que ela tinha uma casa avaliada em 150 mil reais no centro de Bauru. Lúcio me disse exatamente como convencê-la a vendê-la por metade do preço. Irmã Rosa, Deus me revelou que você precisa se desfazer de bens materiais para receber bênçãos espirituais. Eu disse numa tarde de conselho. Sua casa está atrapalhando sua comunhão com o Senhor. Você precisa vendê-la urgentemente. Usei técnicas de manipulação psicológica que nem sabia que conhecia. Em 2 semanas, convenci Rosa a vender a casa por 70 mil reais para um irmão da igreja, que na verdade era um homem de negócios que Lúcio havia indicado. Rosa ficou com o dinheiro, mas perdeu seu único patrimônio. Ela chorou no meu ombro agradecendo pela orientação divina. O caso mais cruel foi com o casal Pedro e Maria, casados há 15 anos e muito felizes juntos. Lúcio queria que Pedro ficasse disponível para trabalhar gratuitamente na igreja. Então me instruiu a separá-los usando pretextos religiosos inventados na hora. Pedro, Deus me mostrou que sua esposa não tem a mesma fé que você. Menti durante uma sessão de aconselhamento. Essa incompatibilidade espiritual está bloqueando suas bênçãos financeiras. Você precisa escolher entre ela e a prosperidade. Pedro hesitou por semanas, mas acabou cedendo à pressão. O divórcio foi finalizado em agosto e Pedro começou a trabalhar na igreja 12 horas por dia sem receber um centavo. Limpeza, manutenção, segurança, tudo de graça. Maria ficou destruída e nunca mais pisou numa igreja. Destruiu uma família feliz por pura ganância. Com o jovem André, de 20 anos, usei uma abordagem diferente. Ele estava no 3º ano de medicina na USC e tinha um futuro brilhante pela frente. Durante uma campanha de vocação ministerial, convenci ele a abandonar tudo para servir ao Senhor, como funcionário da igreja. André, você vai ser médico e ganhar dinheiro, mas será que isso agrada a Deus? Perguntei, manipulando sua fé. O Senhor precisa de você aqui, servindo de coração,
sem se preocupar com salário. Em 6 meses, André largou a faculdade e virou faxineiro da igreja por R$ 400 mensais. Durante as sessões de aconselhamento, eu coletava informações íntimas dos fiéis para usar como chantagem posterior. Descobria traições, vícios, problemas financeiros e guardava tudo numa agenda secreta que Lúcio me ensinou a organizar. Conhecimento é poder, e eu tinha conhecimento demais sobre vidas demais. Os cultos noturnos de quarta-feira se tornaram reuniões de ódio religioso. Eu pregava contra católicos, espíritas, umbandistas, incitava meus fiéis a combater outras religiões com agressividade. Não podemos ter tolerância com as trevas, gritava do púlpito. A cada sermão de ódio, minha conta bancária recebia depósitos misteriosos. Durante esse período negro da minha vida, organizei pelo menos 20 separações de casais, convenci dezenas de pessoas a doarem bens para a igreja e transformei jovens promissores em servos não remunerados. Cada maldade que eu fazia alimentava minha prosperidade material, mas algo morria dentro de mim. À medida que 2020 chegava ao fim, eu tinha tudo o que sempre quis: dinheiro, poder, uma igreja próspera, respeito da comunidade evangélica. Mas quando olhava no espelho, não reconhecia mais o homem que estava ali. Era como se minha alma tivesse sido vendida em prestações e a última parcela estava quase vencida. Em março de 2021, quando achei que tinha controle total sobre minha vida e meus negócios sombrios, Deus permitiu que algo acontecesse para me despertar daquele pesadelo. Minha filha Beatriz, de 18 anos na época, contraiu Covid-19 e foi parar na UTI do Hospital de Base de Bauru em estado grave. Recebi a ligação da Helena às 2h da madrugada. Marcos, a Beatriz não consegue respirar direito. Estou levando ela para o hospital agora, ela gritou desesperada no telefone. Quando cheguei na emergência, minha filha já estava entubada, com apenas 30% de chance de sobreviver. Durante 3 dias, Beatriz ficou entre a vida e a morte naquela UTI. Eu passava 24 horas por dia no corredor do hospital, caminhando de um lado para o outro, vendo minha única filha lutar para respirar através daqueles tubos. Todo o meu dinheiro, todo o meu poder. Nada disso importava naquele momento. Foi na madrugada do 3º dia, quando os médicos disseram que o quadro dela havia piorado, que eu finalmente caí em si sobre o que tinha me tornado. Ali, vendo minha filha morrendo, percebi que eu havia vendido minha alma por coisas que não valiam nada quando realmente importava. Entrei na pequena capela do hospital às 4h da manhã, me ajoelhei diante de um crucifixo simples de madeira e pela primeira vez em anos, orei de coração sincero. Deus, eu pequei contra o Senhor e contra tantas pessoas inocentes. Sussurrei com lágrimas escorrendo pelo rosto. Se o Senhor salvar minha filha, eu vou consertar tudo o que fiz de errado. Não era uma barganha. Era um arrependimento genuíno que vinha do fundo da minha alma. Senti uma dor no peito, lembrando da Rosa vendendo a casa por metade do preço, do André largando medicina, do Pedro se divorciando por minha manipulação. Perdão, Senhor. Perdão por tudo. Eu chorava sem parar. Foi naquele momento de arrependimento profundo que senti uma presença familiar ao meu lado. Olhei para a direita e vi a mesma mulher do manto azul que tinha aparecido no meu quarto 2 anos antes. Mas agora ela sorria, um sorriso cheio de compaixão e amor maternal que aqueceu meu coração gelado. Filho, eu disse que havia tempo de voltar. Ela sussurrou com a mesma voz suave de sempre. E você finalmente voltou. Ela estendeu a mão e tocou minha testa. Senti uma paz que não conhecia há anos invadindo todo o meu ser. Era como se anos de amargura e maldade fossem lavados naquele instante. Quando saí da capela, às 6h da manhã, uma enfermeira correu em minha direção, sorrindo. Senhor Marcos, sua filha acordou.
Ela gritou feliz. Os médicos disseram que foi um milagre. Ela está respirando sozinha e pedindo para ver o pai. Corri para a UTI chorando de alegria e gratidão. Beatriz ficou internada mais uma semana, mas se recuperou completamente. No dia que recebemos alta, tomei a decisão mais importante da minha vida. Renunciei ao pastorado da Igreja Renovação Total. Não sou digno de liderar vocês, anunciei para a congregação surpresa. Fiz coisas terríveis que vocês nem imaginam. Passei os 6 meses seguintes devolvendo cada centavo que havia roubado ou manipulado das pessoas. Vendi a BMW, vendi minha casa, peguei empréstimos, consegui ressarcir Rosa, André, Pedro e todos que havia prejudicado. Alguns me perdoaram. Outros nunca mais quiseram falar comigo. E eu entendo perfeitamente. Hoje, 3 anos depois, trabalho como voluntário na Santa Casa de Bauru, ajudando famílias que passam pelo que passei com a Beatriz. Minha vida financeira é simples, mas minha consciência está limpa. Dedico meu tempo a falar sobre os perigos do extremismo religioso e da intolerância, contando minha própria história como exemplo do que não se deve fazer. A verdadeira prosperidade não vem de pactos sombrios, ela vem da paz interior, que só Deus pode dar.